Rádio Novelo. Novelo. Hoje, o dia que esse programa está indo ao ar, 20 de janeiro, o Donald Trump está tomando posse pela segunda vez na presidência dos Estados Unidos. E esse é um assunto sobre o qual, não tem jeito, a gente tem que falar. Porque o que acontece nos Estados Unidos sempre tem consequência no mundo todo, ainda mais para quem é latino-americano que nem a gente. E o Trump falou muito da América Latina na campanha. Falou não, ameaçou. Então, já que o assunto é Trump e América Latina, eu resolvi chamar aqui para conversar comigo essa semana a Carol Pires, que é repórter aqui da Novelo, e você já conhece do Retrato Narrado, do Rádio Novelo Apresenta e do Novengan. E a Carol, e isso talvez você ainda não saiba, é mestra em política latino-americana pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. A Carol topou tentar acalmar, ou talvez inflamar, a minha ansiedade. Porque com tudo que o Trump andou dizendo na campanha, e com os nomes que ele está indicando para o ministério dele, só perdendo o sono mesmo. A gente fala do México, claro, que vai ser de longe o país mais afetado, mas também do Peru, da Argentina, do Panamá, da Venezuela, de Cuba e do Brasil. E a gente fala também do que a China tem a ver com essa confusão toda. Eu não fiquei necessariamente mais tranquila, mas entendi melhor os riscos que a gente corre, o que para mim é fundamental. Eu tenho menos medo daquilo que eu entendo. Espero que seja assim para você também. Então, Carol, vamos lá. Eu quero entender o que a gente pode esperar com esse governo Trump 2, porque quando o Trump foi eleito, eu fiquei bem deprimida, resolvi fazer assim uma abstenção de notícias de um modo geral e fiquei só vendo notícia de moda, comida, cachorrinhos, sabe? Coisas de saúde que eu lia no jornal e só besteira. Mas eu sabia que era só um temporário isso, né? Que eu ia ter que voltar a me entender. E aí, ao voltar a me entender, quando ele começou a indicar quem iam ser as pessoas que iam ser os secretários dele, os ministros dele, eu comecei a entrar em pânico e comecei a pensar o que está em jogo para a América Latina com esse novo governo Trump, com Câmara e Senado e Tribunal Superior e tudo na mão dele. O que a gente pode esperar aqui na América Latina? E eu queria saber, você, o que você pensou, você que cobre isso, que estudou isso, o que você pensou quando ele ganhou? A mesma coisa que você. Primeiro, um cansaço existencial, assim, de não é possível que a gente vai passar de novo por isso, e agora talvez pior, né? Agora eleito também por voto popular, não só pelo colégio eleitoral, como você falou, ele dominando as duas casas, com sede de vingança. E eu também fiz a mesma coisa, eu fiquei um tempo assim, não dou conta, depois eu vejo isso. Mas dessa vez, menos desesperada no sentido de, ai meu Deus, o que está acontecendo, né? O que essas pessoas estão pensando, elas estão loucas, elas estão desinformadas. Acho que agora a gente sabe que não, que é isso mesmo que as pessoas querem. Então, acho que a gente vai ter que entender esse governo Trump 2 de outra maneira, né? Acho que sair desse lugar do vamos defender a democracia, que a gente está falando há muitos anos e não é mais o que está na prioridade da cabeça das pessoas. Acho que é um pouco uma missão, né, do jornalismo, principalmente, assim, dos comentaristas políticos, de começar a entender isso e falar sobre isso numa nova chave. Você diz de entender que agora é isso que as pessoas querem e o que a gente pode fazer e por que as pessoas querem. Exato, e também um pouco mudar o discurso do progressismo, né, dos liberais nos Estados Unidos, que é um pouco entender que as pessoas procuram outras coisas, então a gente tem que mudar a chave de como a gente vende nossas pautas. E também como é que a gente cria novos imaginários, novos fascínios, né, novos encantos para vender, como progressismo. Só a pauta defesa da democracia não funcionou. E o que você acha que está em jogo para a América Latina? Por exemplo, para os Estados Unidos, eu acho que basicamente está tudo em jogo. Sim. Tudo, absolutamente tudo. Muito, muito perigoso. E pra gente aqui, o que você acha que está em jogo? Vão ser anos importantes para a América Latina, porque pela primeira vez a América Latina vai ser prioridade do Trump. Porque não foi no primeiro governo dele, não foi para o Biden, né, que estava ali olhando para a China, as guerras Rússia e Ucrânia, Israel e Gaza. E agora, basicamente, as prioridades domésticas dependem da política externa para a América Latina,
que são, eu diria, 4 temas. Imigração ilegal, a maioria dos imigrantes vem da América Latina. Tráfico de drogas, especialmente fentanil, né, que é um opioide 50 vezes mais forte que a heroína. Isso é uma crise nos Estados Unidos. E assim como o crack foi usado nos anos 80 para demonizar as comunidades afro-americanas, ele está usando o fentanil para estigmatizar imigrantes, quando não é o caso, né? 9 de 10 condenados por tráfico de fentanil são americanos. O terceiro tema, guerra comercial com a China, que sempre foi, né, uma obsessão do Trump, é um assunto importante para a economia americana. Tem aqueles compilados do Trump, lembra? Falando China, 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 um pouco todas as vezes que ele ficou obcecado com esse assunto. Só que agora, entendendo que a China está totalmente capilarizada na América Latina. E, enfim, eles precisam olhar para isso. A China agora tem um porto próprio no Peru. Esses portos, principalmente, influenciam tudo, né? A cadeia mundial de distribuição de produtos, é um posto de informação, é um posto militar, então assim, tá ali no quintal dos Estados Unidos. E a gente sabe que isso é uma obsessão dele, das pessoas no entorno dele, porque ele agora já começou a cutucar o Panamá, né? Sim. Ele tá preocupado com o porto, tá preocupado com o navio, ele agora já começou a cutucar o Panamá e acusar o canal do Panamá de ser controlado por chineses. Exato. Já tá... Então, essa guerra com a China vai ser um tema importante. E por último, mas está tudo relacionado, assim, e acho que o quarto tema são esses governos, essas ditaduras, né? Ditaduras de esquerda, mas não dá para dizer que esses governos são de esquerda mais, mas Venezuela, Cuba, Nicarágua, que são, né, os últimos ditadores que saíram daquela onda da esquerda pós-revolução cubana e que acho que vai ser uma questão de honra para ele tirar, né, Maduro da Venezuela, Ortega da Nicarágua e o Díaz-Canel, que não deixa de ser uma extensão dos irmãos Castro em Cuba. Então acho que esses 4 assuntos que vão se sobrepondo e se conectando vão ser a tônica da política externa do Trump para a América Latina. Tudo indica que ele vai radicalizar. Ele tem as mesmas posições que ele já tinha antes e ele vai tentar radicalizar essas posições. E como você falou, dá para ver pelos nomes que ele está indicando, né, para o governo. O Marco Rubio, enfim, é de ascendência cubana e completamente obcecado com Cuba, né? Não sei o que eles poderiam fazer para tentar derrubar a ditadura cubana, que eles estão tentando fazer isso... Desde 59. Exatamente. Eles estão tentando fazer isso já há algum tempo. Derrubar um governo é uma coisa muito difícil, né? Sim. Qualquer governo, né? É muito difícil derrubar um governo, especialmente uma ditadura, né? E até agora o Maduro tá aí, ninguém conseguiu derrubar, mas você acha que eles vão tentar, né? Sabe Deus o que eles vão fazer, e isso pode criar uma crise, especialmente no caso da Venezuela, criar uma crise migratória para o Brasil, né? Tá tudo intrincado, assim. O Marco Rubio, ele foi nomeado secretário de Estado, né, que seria como um ministro de Relações Internacionais, e ele é aquele senador republicano antigo, né, se fez no partido como um conservador, ele é ofensivamente contra casamento gay, contra aborto, contra imigrantes, mas é isso, ele é da Flórida, ele é filho de imigrantes cubanos. E ele é muito crente nessa ideia de que, para combater os regimes comunistas, tem que impor fome e miséria, né, que é o que traz embargo e sanção. Ele até concorreu contra o Trump em 2016. Na época, pela indicação do Partido Republicano. Na época, ele disse que o Trump não ia tornar a América grande, make America great again, não ia tornar a América grande, ia tornar a América laranja, zoando aquele bronzeado laranja inexplicável que o Trump usa. Mas depois ele virou trumpista, né? E essa indicação dele é simbólica, assim, não só porque ele tá colocando uma pessoa de ascendência, um latino, né, num cargo muito alto, mas o Rubio é um cara que fala espanhol, que viajou pela região, então, assim, tá muito nítido que ele dessa vez vai dar atenção especial para a América Latina. E aí tem uns outros caras, assim, um deles, o Maurício Claver Carone, foi indicado como enviado especial para a América Latina, que é um cargo dentro do Departamento de Estado. E é um cara que saiu da mesma fábrica do Rubio, americano, nascido nos Estados Unidos, mas filho de mãe cubana imigrante, também defensor do embargo a Cuba desde criancinha. O embargo, né, acho que para quem não sabe, é essa proibição que existe desde os anos 60, desde a Revolução Cubana, que impede o comércio dos Estados Unidos com Cuba, impede a viagem de americanos a Cuba, pune parceiros comerciais que mantêm relações com Cuba. E o resultado disso nunca foi alguma abertura política por parte de Cuba.
Só o que isso causou foi fome, miséria, escassez de produtos e imigração. Isso que é uma ilha, difícil sair de lá. E mesmo assim, 20% da população cubana já conseguiu e imigrou. Teve a crise dos balseiros, em que as pessoas começaram a sair de bote inflável para tentar chegar em Miami. Enfim, muita gente morreu. E esse Maurício Claver Carone, ele estava por trás de uma tentativa frustrada de tirar o Maduro em 2019. O Maduro tinha sido reeleito, né, numa eleição com todas as cores de fraude. E o líder da oposição, já foram vários, né, mas na época era o Juan Guaidó. Nossa, sim. E ele foi proclamado pela Assembleia Nacional, que nessa época era controlada pela oposição, ele foi proclamado presidente de fato. E 50 países reconheceram o Guaidó como presidente oficial da Venezuela. Acho que o Brasil também reconheceu o Guaidó, né? Reconheceu, era o Bolsonaro, né? E ali parecia mesmo que a ditadura do Maduro ia cair. O Guaidó conclamou as pessoas a saírem às ruas, realmente as pessoas foram para a rua, teve muita manifestação. Só que o Maduro colocou a Guarda Nacional Bolivariana e as milícias, porque ele financia várias milícias, para disputar as ruas, né? E o que aconteceu foi que morreram 67 jovens. Encurtando a história, foi um fracasso. O Maduro saiu mais forte, ele criou um congresso paralelo e o Guaidó hoje está no exílio. E é isso. Na época, realmente parecia assim, mas hoje eu fui até reler umas coisas para lembrar de uns detalhes. Imagina se ter um presidente autoproclamado é uma boa ideia, né? Quando eu fui ler as notícias, sabe aquela música que é uma flautinha, meio flop, que as pessoas até colocaram uns memes, quando o Bolsonaro fez o desfile dos tanques? Lendo, eu fiquei com essa musiquinha, mas enfim, voltando. Quem estava por trás dessa negociação nos Estados Unidos era esse Maurício Claver Carone, que está aí de volta, com muita vontade de impor sanção, que, de novo, no fim das contas, é o que causa danos humanitários em Cuba, Venezuela. Né, vamos lembrar, assim, os venezuelanos e os cubanos não são culpados pelos governos. Então, assim, não é impondo fome. São ditaduras, né? Não é que eles tenham escolhido essa gente. Exato. Aí outro cara, vai piorando, tá? Esse cara já é muito polêmico. E aí vem outro cara que é o Richard Grenell, que é enviado presidencial para missões especiais. O que isso significa exatamente, ainda não sabemos. O Trump fez um tweet só falando que esse Grenell vai lidar com os pontos mais quentes do mundo, Coreia do Norte e Venezuela. No governo Trump 1, esse cara tinha sido diretor nacional de inteligência, que é uma espécie de supervisor de todas as agências de inteligência dos Estados Unidos. É um cargo que foi criado ali depois do 11 de setembro. Então, o cara é meio o cara que espia os espiões. Uau. Então, a sensação é de que o Trump criou um cargo de espião privado para ficar mandando ele em missões especiais para entender e passar informação diretamente para ele. Tipo, amiga, vai lá e apura tudo. Meio isso. Volta aqui e me conta. E aí, para lidar diretamente com a imigração lá na ponta, na fronteira, ele escolheu um cara, e aí esses são os piores nomes, o Tom Homan, que ele tá chamando que vai ser um czar da fronteira. Eita. O cargo oficial é diretor de serviço de imigração e controle de alfândegas, e é o cara que estava por trás daquela decisão cruel, horrível do Trump de separar as famílias na fronteira, achando que isso ia dissuadir a imigração. Na época, eles mandaram 4.000 crianças imigrantes para prisões, né? Longe das famílias, longe das mães e dos pais. E agora ele também é arquiteto dessa ideia de deportação em massa e de criar campos de concentração para prender esses imigrantes até eles serem deportados. Imagina que coisa horrível, né? E tem criança perdida até hoje, né? Tem. Dessa época. Sim. Criança que ainda não conseguiu achar os pais e vice-versa, né? Muito triste. Porque eles não mantiveram um registro decente de para onde essas crianças estavam indo, né? Não. Nem de quem eram os pais. As fotos da época, assim, as crianças morrendo de chorar, assim, do lado da perna dos militares, uma coisa muito cruel, né? Esse Tom Homan é o cara que tá por trás também, arquiteto dessa ideia do Trump de fazer deportação em massa. Não sei se isso é possível, né? Estimam aí 11 milhões de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos hoje. E aí, para completar aí a turma dos vilões, para não dizer coisa pior, tem um cara chamado Stephen Miller, que vai ser o vice-chefe de gabinete. Também estava com o Roman por trás da ideia de separar as famílias na fronteira. Ele também estava por trás daquele Muslim Travel Ban, lembra que eles proibiram? Sim. Nossa, logo no início do governo 1. Sim.
E ele também está por trás da ideia dos campos de concentração. Tô rindo de nervoso. E ele é a favor, e assim, ele é mais radical. Ele é a favor, inclusive, de restringir a imigração legal, dificultar a imigração legal. E ele já chegou a defender que os Estados Unidos tinham que explodir os imigrantes ilegais na fronteira com drones. Que e isso? mandar, a ideia dele era mandar 250 mil militares para a fronteira. Então, assim, não é uma política anti-imigração, é uma política descaradamente xenofóbica, racista, odiosa, né? Então, assim, não esperemos moderação do Trump nesse assunto. E foi o que ele mais falou, né? Durante a campanha, né? Enfim, era o que mais trazia aplausos nos comícios dele, né? Quando ele dizia que ele ia deportar todo mundo. Sim. E que os imigrantes eram traficantes e comiam cachorro. O Brasil não está nesse radar, né? Quer dizer, o Brasil, obviamente, tem muito imigrante brasileiro nos Estados Unidos, mas não é um dos principais países exportadores de imigrantes, né? Não é. Né? Não é. Porque o Brasil é muito grande, né? Se você está sem trabalho ou vivendo num lugar violento, você consegue ir para outro estado, você tem maneiras um pouco ali de fugir. É mais longe também, né, dos Estados Unidos. É mais dependendo de onde você longe. estiver no Brasil, é mais longe, mais difícil de chegar lá do que, sei lá, se você está no México ou na América Central. Sim. O México vai ser o país mais afetado, né, assim, porque ele está ameaçando colocar tarifas em produtos mexicanos e a maior parte da exportação do México é para os Estados Unidos, né? Sim. O México, sem dúvida, vai ser o mais impactado. Eu acho que em todas as frentes, assim, acho que para fechar esse tema imigração, tem muito imigrante legal mexicano nos Estados Unidos, mas também, né, muito Cuba, Venezuela, Nicarágua e Haiti. Então, de novo, assim, o fato de Cuba, Venezuela e Nicarágua estarem sufocados economicamente, mas também politicamente, as pessoas imigram porque elas estão sofrendo violência. Então, violência política, violência econômica, violência, né, do Estado. Mas no México, todos esses imigrantes, a gente até fez o podcast, né, o Novengan, sobre o Darién, que é ali o corredor por onde as pessoas passam para chegar aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, para tentar coibir a imigração, em vez de fazer investimento nos países de origem, para que as pessoas não queiram sair dos seus países, ele fica tentando só colocar muros reais ou simbólicos, né? Então, eles pressionam o México para não deixar... O México pressiona a Guatemala para não deixar passar imigrante. A Guatemala pressiona, então, vai tendo uma cadeia de pressão para não deixarem os imigrantes entrarem, né? E, hoje em dia, os imigrantes chegam pelo Equador, que concede mais vistos, e a partir do Equador eles começam a subir a pé. E aí vão de ônibus, enfrentam a selva, e aí vão subindo até chegar no México, mas eles chegam pela fronteira sul do México, né? Se os Estados Unidos começa a realmente deportar para o México e para esses outros países, ele vai criando ainda mais instabilidade nesses países. Porque, assim, muitos desses países, principalmente na América Central, eles dependem, a economia, às vezes está calcada nas remessas que os imigrantes mandam para as famílias dos seus países de origem. Então, assim, o México recebe 60 bilhões de dólares de remessa dos mexicanos. Isso é 4% do PIB. Uau. Só que na América Central, assim, a Nicarágua, 30% do PIB é de remessas. Então, se você manda esses imigrantes de volta, além de estar pressionando economicamente esses países perdem dinheiro, então você aprofunda a crise econômica, o que vai fazer as pessoas quererem tentar voltar para os Estados Unidos. Você cria um ciclo de tragédia, assim, né? Porque as pessoas vão continuar tentando, né? Não tem, se estão numa situação desesperadora como na Nicarágua, que é uma ditadura, não só uma ditadura brutal e profundamente violenta, mas meio louca também, né? Sim. Tem uma coisa meio espiritual, meio maluca lá que está acontecendo, está virando uma espécie de Coreia do Norte, a Nicarágua. Um país completamente isolado, que não tem relação com ninguém e não está nem aí. A gente vai continuar aqui, danem-se vocês. Exatamente. E a Nicarágua tem algumas investigações ainda um pouco incipientes, mas de que a Nicarágua, de fato, está facilitando a entrada de imigrantes. Porque os imigrantes que estão fazendo essa trilha latino-americana não são só latino-americanos. Tem gente do Afeganistão, tem muito chinês. As pessoas vêm do mundo todo para a América Latina para tentar chegar aos Estados Unidos. E a Nicarágua tem essas investigações que mostram que eles fretaram aviões do Haiti para a Nicarágua, para as pessoas conseguirem subir até, que é uma forma de também, você enche os Estados Unidos de imigrantes, você dilui um pouco o poder dos americanos, porque tem um monte de latino infiltrado lá, né? Fazer pressão, cutucar e provocar, né? Exato. Segura aí um pouquinho que daqui a pouco eu e a Carol estamos de volta para a segunda parte dessa conversa.
Nessa segunda metade da conversa, a gente fala também das ameaças comerciais e militares que o Trump anda fazendo contra o México. Os Estados Unidos está ameaçando taxar as exportações mexicanas em 25%. Hoje, eles quase não pagam impostos, é livre comércio, né, entre México e Estados Unidos. Se você impõe essa tarifa, ele vai mesmo fazer isso? Porque seria um desastre para o México. Ele criaria uma crise econômica para o México, que vai impactar ele jogaria os mexicanos no colo dos chineses, que é o que ele não quer. Então, ele de fato vai fazer isso. Quem está olhando esse assunto de perto acha que pode ser um blefe. Um blefe para você, olha, ameaçar com algo muito grave e conseguir acordos em outros lados. E os acordos que ele quer é que o México impeça a entrada de imigrantes e que combata com mais violência, vamos dizer assim, os cartéis de droga. Só que isso é uma política que também já é fracassada há muitos anos. A de combater com violência os cartéis, Exato. né? Assim, em 2007, quando os Estados Unidos começam a fazer muitos investimentos para o México militarizar a segurança pública, o que aconteceu foi que os cartéis começaram a se armar até os dentes com armas traficadas dos Estados Unidos. Então, a violência escalou. A taxa de homicídios triplicou de 2007 para cá. E o tráfico de drogas só aumentou também. E por quê? Porque ninguém quer perder o maior mercado consumidor de drogas do mundo, que são os Estados Unidos. Então, em vez de você combater a demanda, você fica tentando coibir a oferta. E isso não funciona, isso aumenta a violência nesses países, né? Mas é um pouco o que os Estados Unidos querem fazer, o Trump quer fazer, né? Voltar essa política fracassada com ainda mais força. Ou até aumentar, né? Porque você estava falando que o Steven Miller quer usar drone para explodir imigrantes na fronteira, o Trump quer usar drone para explodir cartel, né? Exato. Ele falou, vai ter strikes, vai ter... A gente não sabe o que isso quer dizer. Sim. Eles acham, esses conservadores autoritários acham, que os exemplos do Noboa no Equador e do Bukele em El Salvador, que encarcerou todo mundo, funciona. Tipo, olha aí o que eles conseguiram fazer, diminuíram e tal, assim, quebrando todas as leis de direitos humanos e criando também um sistema carcerário que em algum momento é insustentável, mas eles ficam, olha aí como funciona. Só que são países, El Salvador é minúsculo, assim. Eu fui uma vez para El Salvador e o maior prédio do país tem, sem sacanagem, assim, 13 andares, é um vilarejo. A mesma coisa o Equador, é um país infinitamente menor. E eles não são a fronteira sul dos Estados Unidos. Então, não é onde a briga para a entrada de drogas está acontecendo. Então, assim, não é um exemplo válido para você aplicar num país tão grande quanto o México. E não é um país tão grande, não é um país tão complexo. Economicamente complexo também, né? Exato. E o México não, né? Quer dizer, tem consequências comerciais para os Estados Unidos também. Porque aí esses 80% de exportações do México que vão aumentar em 25% para os consumidores americanos, né, que consomem isso. Então, a gente falou dos ditadores de esquerda, do que pode acontecer com eles, e o pessoal da direita, gente tipo Milei, ou até mesmo o próprio Bukele, não sei se o Trump já pensou em El Salvador alguma vez na vida dele, mas na Argentina sim, né? Sim. Você acha que o Trump sabe apontar os países latino-americanos no mapa? Eu acho que ele não sabe apontar a América Latina no mapa. Se você perguntar para ele, ele não vai saber dizer onde é e nem o que é. Se você tirar tudo e botar, ele não vai saber dizer o que é. Exato. Ele vai dizer que é o continente africano, por exemplo. Sim. Mas a Argentina, sim, né? Rola aí um broderismo ali Sim. entre aqueles dois, né? O Milei e o Trump, né? No primeiro governo Trump, na época era o Macri, que era o presidente da Argentina, e houve uma facilitação de negociação com o FMI, né? Sim. Então, eu imagino que possa ser bom para o Milei em termos simbólicos, porque olha só, o meu colega que pensa como eu, reeleito presidente dos Estados Unidos, como pode ser bom para a extrema-direita no Brasil também, mas além disso, acho que tem uma questão comercial para a Argentina que pode ser muito favorável, né? Sim. Ou não? Sim, teve isso. Então, no Trump 1 era o Macri, o presidente argentino, e ele ajudou, né, o Macri a renegociar a dívida com a FMI. A Argentina está décadas em dívida com a FMI, então isso pode acontecer de novo com o Milei.
Como o Trump não estava prestando muita atenção na América Latina no primeiro governo, não dá para dizer, ele beneficiou os países alinhados ideologicamente, então vai fazer isso de novo. É possível que agora ele faça pela primeira vez. Eu acho que isso que você falou é certo. Tem um aumento, um boost na autoestima desses presidentes de direita, né? Então, Milei, Bukele, Noboa, acho que vai criando essa imagem, olha, a maior potência do mundo escolheu o Trump, então aqui também vamos copiá-lo. Aqui no Brasil, por enquanto, eu lembro quando o Bolsonaro era presidente, ele usou muito essa coisa da amizade com o Trump, né? Parecia, na verdade, um fã. Muito assim. Mas depois, quando o Trump perdeu a eleição, saiu numa revista, que eu não vou lembrar agora, e eles deram uma zoada no Bolsonaro, porque o título era em inglês, mas a tradução era assim, Bolsonaro perde seu amigo imaginário. Por quê? Só ele achava que o Trump era amigo dele, mas assim, nunca conseguiu nada de vantagem com isso, nada. Então, o Bolsonaro agora fica dizendo que a volta do Trump, né, vai nos ajudar. Primeiro que ele está inelegível, ele está ignorando o fato de que ele é inelegível, mas os bolsonaristas acham que o Trump pode fazer uma pressão no Brasil para reabilitar o Bolsonaro. É uma chance difícil, assim, até porque o Lula nunca foi um inimigo dos governos republicanos. Não, ele se dava muito bem com o Bush, inclusive. Nunca foi, enfim, a política externa brasileira sempre foi uma política pragmática, menos ideológica, né? A não ser no governo Bolsonaro, né? E outra coisa, o Brasil é estratégico para os Estados Unidos para pressionar a Venezuela, que é aqui nossa fronteira, para tentar tirar o Maduro. Porque hoje em dia o Lula, enfim, largou a mão do Ortega e do Maduro, né? Mas custou. Mas ele é um cara que tem capacidade de transitar dos dois lados, né? Ele ainda tem conexão ali com pessoas do governo da Venezuela. O Amorim poderia, né, participar de uma saída negociada para a situação da Venezuela. Então, o Brasil, nesse momento, para resolver a questão de imigração e de tirar o Maduro do poder, o Brasil é estratégico. E seria mais estratégico, é isso. O Lula ainda tem uma capacidade de interlocução com a Venezuela que o Bolsonaro não teria. Então, isso também é um fator e que ninguém tabuleiro. Mais teria, né? A Colômbia já não tem, a Argentina nunca teve. Sim, e aí eu acho que é isso. Tem a questão da autoestima desses governos de direita, tem que ver se a partir de agora ele vai começar a beneficiar esses países economicamente. Mas acho que assim, o mais concreto no horizonte seria para a Argentina, novamente, uma ajuda nas negociações com a FMI. É claro que isso é contrafactual e é sempre difícil a gente pensar assim, mas eu fico pensando se a tentativa de golpe tivesse acontecido sob um governo Trump. A tentativa de golpe aqui no Brasil, se tivesse acontecido, em vez de ser no governo Biden, fosse no governo Trump, especialmente nesse governo Trump 2. Se teria sido bem sucedida, se teria havido, não sei se apoio, mas pelo menos diz, faz aí o que vocês quiserem, a gente não vai se meter, a gente vai reconhecer. Se vocês tomarem poder, a gente vai reconhecer, tá tudo ok, que é o contrário do que o governo Biden fez, né? Sim. Eu acho até que é isso, o Brasil não é um problemão, né, para os Estados Unidos, como é... Porque, assim, uma coisa é o como que ele vai tentar resolver a questão de Cuba, Venezuela e Nicarágua. Ele pode aumentar as sanções, que é o que eles já fazem, né, e podem fazer agora de maneira mais cruel. E eles podem, eu falei com uma pessoa que conhece bem a história cubana, que é financiar grupos de inteligência interna, grupos conspiratórios, que inclusive é uma galera muito imigrante já estabelecida em Miami, o financiamento um pouco vem dali, financiar através dessas pessoas esses grupos insurgentes, conspiratórios dentro desses países, para também desestabilizar. Porque chegar a militarizar, acho que já passou o tempo, né? Não vai colocar exército para dar um golpe militar. O povo americano não vai topar, mandar exército para a Venezuela para derrubar o governo. Exato. Então acho difícil, viu? Ainda mais num país tão grande como o Brasil, mesmo o Trump, no governo, no Trump 1, no 2 é difícil pensar, mas que eles fossem falar, Bolsonaro, faz aí seu golpe. Aliás, foi um golpe também, vamos tocar de novo a musiquinha da flautinha. É um pouco isso. E aí acho que tudo isso se conecta, de novo, né, com a China. Que eu acho que de todos esses assuntos é o que de verdade mais preocupa. Porque a questão migratória tem um outro lado que os imigrantes nos Estados Unidos pagam muitos impostos.
Então, eles são uma força de trabalho importante para a economia e eles são importantes também, inclusive tem uns estudos que falam que os Estados Unidos precisaria de mais imigrantes para manter a taxa de crescimento anual, porque eles, né, a população está diminuindo, as pessoas têm menos filhos e precisam de mais imigrantes. Isso é uma coisa. Os estudos também mostram que todos os levantamentos, tem uns levantamentos que acompanham criminalidade de imigrantes desde os anos 60 e mostra que são os americanos que cometem crimes, os latino-americanos são minoria. Então, que impacto real uma deportação em massa teria? Não sei. Eu não quero ser a analista wishful thinking de pensar, não, ele não vai fazer isso. Ele provavelmente vai fazer por uma coisa imagética ali. Mas eu acho que a grande preocupação dele é China. É China porque é isso. A China já é o maior parceiro comercial da América do Sul. E é o segundo da América Latina num todo, né? Então, eles estão ali. E tem essa questão dos portos, né? Que aí você falou no começo, assim. A China construiu um porto próprio no Peru. Isso faz parte de um plano mais antigo, já tem 10 anos, um plano da China de criar uma nova rota da seda. Então, eles investiram na construção de portos em outros países. Já são vários. Esse é o primeiro que eles têm no Pacífico da América Latina, né? Que é no Peru. O Peru está em convulsão política há anos. E é um país muito corrupto, então através do porto você controla aquilo. Não deixa de ser uma base militar, é uma base de inteligência, você entende o que está passando pelo comércio mundial ali através do porto e você está ali de costas para os Estados Unidos, está muito perto, né? E eles fizeram isso em vários lugares. O Canal do Panamá, que foi construído pelos Estados Unidos e muito tempo foi base militar dos Estados Unidos, eu fui para o Panamá ano passado e fiquei inclusive hospedada dentro do que já foi a base militar do Canal do Panamá. E hoje em dia eles transformaram num negócio chamado Cidade do Saber, que é onde estão ONGs e organismos internacionais e umas coisas culturais, assim. Feíssimo. Mas eles devolveram o Porto do Panamá para controle, né, do Panamá. Só que agora o Trump fica falando que a China, na verdade, está controlando por debaixo dos panos e tal. E é isso, assim, são 2 portos muito estratégicos. A maioria, acho que 90% da cadeia produtiva mundial é feita por via marítima. Então, você começa a controlar e aí isso você pode atrasar o transporte de alimentos, você consegue sabotar, né, a economia dos países através dos portos. Então, esse olhar para a China, e esse é o assunto que eu menos domino, né? Economia e China. Tá aí um assunto que o Trump 2 vai obrigar a gente a aprender. É verdade. Ai, meu Deus, que confusão. Que confusão. E é isso, assim, vai tudo se misturando, né? Um pensamento meio que englobando tudo. É como todas essas previsões, assim, um pouco essas intuições do que o Trump vai fazer, elas estão intrincadas, uma se conecta com a outra, né? Então, o tráfico que ele diz que vem dos imigrantes, que se voltarem para o país quebra a economia e joga eles no colo da China, uma coisa vai se conectando com a outra. Tudo pode ter backlash, né? Acho que tudo isso que ele fala que vai fazer são políticas que já foram feitas e foram fracassadas. Então, ele pode criar uma grande instabilidade aí na região. Bom, vamos nos preparar. Vamos nos preparar. Para os próximos anos. Ajuda, eu acho que assim, eu acho que você é parecida também. Quando eu estou muito angustiada com um assunto desses, o que melhora para mim é entender. Sim. É tentar entender. Eu posso ter um momento inicial de não quero ver, mas esse momento inicial dura, sei lá, 2 semanas. E depois de 2 semanas, eu digo, não, agora eu quero entender, isso me tira um pouco a minha ansiedade. Sim. Pelo menos eu entender o que está acontecendo. Não vai fazer nenhuma diferença no mundo, infelizmente. Adoraria que eu tivesse esse poder, mas pelo menos para mim ajuda. Sim, né? Eu falo que eu tenho a falsa sensação de que o que eu entendo não me atinge. Então acho que também com o bolsonarismo eu fiquei tão ansiosa. E o retrato narrado é resultado disso. É isso, acho que a gente volta pro início, que é tentar dessa vez entender de novo, com outros olhos, agora com a experiência do que já foi o Trump 1, para começar a entender essa nova configuração política mundial, né? Que é mundial, é nos Estados Unidos, é aqui, e a maioria do eleitorado é conservador.
E acho que entendendo o Trump, a gente vai entender também o cenário eleitoral do próximo ano aqui. Tomara, pelo menos a gente pode entender, né? Eu acho que principalmente pode também, eu não sou política, mas pensando aqui em comunicação, em pensar novas estratégias, é isso, em novos discursos, entender o que as pessoas querem e o que a gente pode oferecer para o que o eleitor quer e para o que o leitor quer, como o leitor quer consumir notícia, entender notícia e se informar e oferecer dentro, né, do que a gente considera ético e democrático, mas nessa nova linguagem. Acho que é uma chave nova na forma de comunicação da política, assim, tanto da parte da imprensa como dos próprios políticos. E entender que mudou, que o jeito que a gente queria que fosse, o jeito que funcionou durante um tempo já não é, vamos admitir e vamos repensar. É uma maneira otimista até da gente concluir aqui, né? Sim. Obrigada, Carol. Obrigada, gente. Obrigada por ouvir o Fio da Meada. A transcrição desse episódio e de todos os outros episódios do Fio da Meada tá lá no site da Rádio Novelo, junto com referências que a gente menciona aqui no podcast. Essa semana tem links para o Retrato Narrado e para o Novengan, os 2 podcasts apresentados pela Carol Pires, produzidos aqui pela Novelo também. Para falar com a gente, você já sabe, @Rádio Novelo em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Threads, Blue Sky, TikTok. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcasts, dá para deixar um recadinho para a gente por lá também. E claro, sempre dá para mandar um e-mail para novelo@radionovelo.com.br. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação é da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A produção desse episódio foi da Carol Pires. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devô. A direção executiva é da Marcela Casaca, a edição executiva é da Natália Silva, a gerência de produto é da Juliana Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A montagem e sonorização desse episódio são da Paula Scarpim. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zobel, da Carolina Moraes, da Bárbara Rubira e da Isabel de Santana. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. A análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira e a transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.